com relação ao autismo, os níveis de suporte, no tratamento existem diferenças específicas? Por exemplo, a gente sabe que a terapia ABA ela costuma ser empregada. Ela serve para qualquer nível de suporte de autismo? Como é que Perfeito. A ciência ABA é incrível, né? A análise aplicada do comportamento ela é maravilhosa e ela é uma das práticas baseadas em evidências com maior evidências para o tratamento de pessoas com autismo, tá? O ponto principal está aqui. O tratamento baseado na intervenção ABA, o que ele tem que ser? Ele tem que ser um tratamento muito, muito, muito especializado para aquela pessoa. Individualizado. Perfeito. Tem que ser feita toda uma avaliação da criança ou do adolescente para entender o programa que essa criança precisa fazer, precisa executar. Por exemplo, supondo que eu e você somos autistas, você tem uma dificuldade, por exemplo, na comunicação social, ou você tem uma dificuldade em entender alguns contextos de fala relacionada à ironia numa conversa. Já eu não posso ter. Então, o tratamento tem que ser diferente para nós dois, porque eu consigo entender essas questões, eu me comunico e tal, mas minhas dificuldades são outras. Minhas dificuldades são mais sensoriais, eu tenho uma fobia social. Então, isso está presente em você entender que precisa ser feito todo um tratamento individualizado para cada um, né? Mas, de fato, toda intervenção baseada em ABA, ela é a intervenção que demonstra hoje um nível muito alto de evidências para o tratamento tanto de crianças como adolescentes. O que a gente tem hoje na literatura? Algumas demonstrações falam que quando a criança autista ela está crescendo, virando um adolescente, virando um adulto, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, tem uma maior eficácia nessa mudança de comportamento. Por isso que a gente fala que a psicoterapia ela também é uma aliada da pessoa adulta com autismo. Então, existem umas evidências que mostram que na fase da vida da infância, dessa primeira fase do consolidamento do adolescente, a intervenção baseada em ABA ela se demonstra até relativamente superior do que a TCC. E quando isso chega na fase da vida adulta, a TCC ela é mais aplicada, mais eficaz para intervir nos comportamentos e ajudar aquela pessoa adulta a ali exercer suas atividades da vida diária. Entendi. Ou seja, são níveis do próprio tratamento. Perfeito. Você vai escalando e vai tendo um progresso no seu tratamento, no seu TDAH. Tanto é que quando você tem uma criança com autismo, que ela tem um laudo relacionado às intervenções, o médico pode colocar a quantidade de horas necessárias de intervenção que essa pessoa precisa. Então, isso também, se ela tem um nível maior de suporte, ela precisa de mais horas de intervenção, de 40 horas de intervenção, de 30 horas de intervenção, para poder trabalhar todas as demandas. Então, ela precisa de uma fono, ela precisa de uma psicopedagoga, ela precisa de uma psicóloga, ela precisa de uma TO, ela precisa fazer atividade motora. Então, a quantidade de horas também é baseada na quantidade de intervenções que a criança faz, a depender do seu nível, né? Se for uma criança de um nível de suporte menor, ela vai precisar possivelmente de menos horas de intervenção, porque ela já está inserida no colégio, ela participa das aulas, mas mesmo dentro da aula ela precisa de uma acompanhante terapêutica para poder ajudar ela nesse suporte, fazer adaptações. Ajudar até na inclusão, né? Perfeito. E a gente briga muito por inclusão, né? Quando a gente fala de inclusão, sempre me vem um nome muito grande na cabeça, do Lucelmo Lacerda. Cara, o Lucelmo ele é um dos maiores ativistas da causa autista para relacionar a inclusão, né? E eu sempre tento trazer isso, inclusive quando você fala inclusão, cara, umas 3 semanas atrás eu dei uma palestra para a rede pública do estado do Recife, tá? Da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, na cidade do Recife, falando sobre inclusão e estratégias que podem ser utilizadas, por exemplo, com crianças com TDAH. Por quê? Quando a gente fala de inclusão, a gente foca muito, você vê muita gente falando sobre autismo, sobre crianças com deficiência. Mas a pessoa com TDAH, ela também tem prejuízos na fase da vida escolar que precisam ser vistos de forma diferente, né? Tem professores, na verdade, você ia falar uma coisa muito legal, que é, muitas vezes, a primeira pessoa que chega, papai Yuri, olha, o Igor está demonstrando certo comportamento hiperativo na sala de aula. A escola vai sugerir você levar ele no médico para fazer essa avaliação.
Muitas vezes é o professor que tá ali vendo os primeiros sintomas, É cara. verdade. É um grande aliado, né? O professor, às vezes, passa mais tempo com a criança do que os pais. Se uma criança está em tempo integral na escola, né? É o professor que está ali vendo as coisas. Então, o professor tem essa capacidade de entender, primeiro, o que é um transtorno, o que é, de fato, o TDAH e quais são os comportamentos do TDAH associados para meninos e meninas na fase da vida da infância, porque são coisas que podem ser bem diferentes, Sim. tá? Então, ele entender isso e entender que ele pode sim sugerir ao familiar buscar uma avaliação, cara, isso aí já é uma mudança de furar a bolha muito grande, porque é muito comum você ver o pai e a mãe tendo essas dificuldades e não sabe quem procurar, não sabe quem ouvir. Mas o professor que está ali, ele já está vendo a criança com essas dificuldades e pode fazer essa sugestão. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente fala muito disso também. É importante olhar para o TDAH como um todo, porque a criança com TDAH, ela pode ter um prejuízo na interação social. Por exemplo, um menino que quer brincar, vai jogar futebol, ele não consegue controlar essa hiperatividade motora, essa impulsividade dele, e ele vai ter um prejuízo na interação dos colegas. Ele não vai conseguir jogar da melhor forma, ele vai querer ficar correndo, ele vai ficar disperso no futebol, ele vai sair da partida a todo momento. É verdade. E ele tem um prejuízo de fazer amigos, de brincar da melhor forma. A criança vai tentar brincar com os amigos de desenhar. O menino de 4 ou 5 anos que vai desenhar. Como que ele vai conseguir se ele não consegue ficar parado, se ele não consegue ficar concentrando ali? Ele não tá focado nas regras do ambiente. Né? Não. Terrível. E isso gera esse prejuízo, né? Isso gera essa dificuldade de interação entre as crianças. Então, uma hora ou outra, no desenvolvimento, a criança vai falar... É comum você ver isso, dos meninos falando, não quero ficar próximo dele porque ele não sabe brincar, ele não sabe fazer. Isso acontece. Você tinha isso? Tinha. Na minha infância mesmo. Eu lembro que na primeira escola que eu estudei, que era o Marista, eu tinha dificuldade, eu tinha poucos amigos, eu lembro de poucas pessoas lá. Sério? E eu lembro que no intervalo os meninos gostavam de jogar futebol. Eu não tinha muita destreza. Eu até fiquei bom depois, anos depois, eu até comecei a jogar bastante. Mas eu não tinha muita destreza e tudo, eles não deixavam. Não, ele é ruim, não quero, não sei o quê. Aí depois de um tempo teve algum tipo de intervenção que eles até me deixavam jogar, mas eu percebi que era meio café com leite, entendeu? Mas enfim, eu passava muito por isso, e aí às vezes até pela própria fadiga de ter que... Não, como é que é a regra mesmo, como é que faz? Eu preferia ficar sozinho. Então às vezes eu me isolava no recreio, porque era mais confortável, mas eu sentia o peso da solidão e de ser deixado de lado nas brincadeiras, né? Cara, isso aí é um relato que é muito comum os pais verem, de falar assim, ele não é uma criança de ter muitos amigos e tal. Quando você vai fazer uma avaliação do comportamental dessa criança dentro do ambiente que ela está inserido, né? Você vê essas dificuldades acontecendo, né? E isso é muito comum. E aí, assim, isso gera um prejuízo para a criança. É uma criança que vai ficar mais quietinha, reclusa. E para meninas também, tá? Meninas também têm essas dificuldades, por isso que a gente fala muito das diferenças de comportamento entre a menina e o menino. Por exemplo, você falou, ela parece que está prestando atenção. Parece. Mas o cérebro dela tá levando ela para outro mundo. E aí, sabe o que é muito comum você ouvir ainda hoje? Essa menina é tímida. Não, ela tá assim só porque ela é tímida. Cara, o cérebro dela tá tendo um gasto energético, por isso que a gente fala de hiperatividade mental. Isso gera fadiga, gera dificuldade de você reter informação na memória de trabalho. O cérebro está processando tudo. Então, isso tem um peso muito grande no desenvolvimento dela. Por isso que quando eu vou falando da questão da palestra, eu sempre falei, é importante ter um olhar diferenciado para as meninas que estão ali na frente de vocês, professoras, porque parece que ela está prestando atenção. Só parece. Mas quando você pergunta, ela não tem a capacidade de desenvolver aquela resposta. Não está processando. Aí sabe qual é o peso disso? Ela vai se tornar uma adulta com 25, 30 anos, cheia de comorbidade, diversas dificuldades comportamentais, buscando um diagnóstico tardio.